o meu coração. Que não sejam, Senhor, meras palavras, Senhor, e uma mera proclamação, Senhor, da boca para fora, mas que em realidade, Senhor, o Senhor tenha, Senhor, junto do Senhor, todo o nosso coração. Senhor, nosso coração, Senhor, dele procedem as fontes da vida, dele procede, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o teu querer, Senhor, a tua vontade. Queremos estar, Senhor, unidos a ti, em espírito, em verdade, Senhor, tocando, Senhor, na tua palavra, Senhor, que nos fala que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Queremos ser um com o Senhor nessa manhã, ser um com a tua palavra. Queremos, Senhor, em obediência, reverência, temor e tremor, Senhor. Senhor, abrir o nosso coração, Senhor, para aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Senhor, esteja abençoando cada irmão, cada irmã, Senhor, cada visitante, cada pessoa que estiver ouvindo essa palavra. Senhor, que possamos tocar, Senhor, na grandiosidade, na plenitude da Tua eleição e da Tua predestinação. Senhor, é algo muito elevado, então o Senhor nos dê graça, Senhor, para passar, Senhor, a visão, passar o encargo. Dê-nos, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, para que não ficamos, Senhor, na esfera da doutrina e do conhecimento, mas que sejamos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor um dia nos escolheu antes da fundação do mundo. Senhor, e essa escolha visa, Senhor, nos levar, Senhor, ao cumprimento de uma vontade. Senhor, ao nos tornarmos filhos maduros, filhos herdeiros, Senhor, filhos, Senhor, que reinarão com o Senhor, ó Senhor, no Teu reino milenar. Por isso, Senhor, desperta em nós o amor pela Tua palavra, o amor e a reverência pela palavra profética. E nós Te agradecemos, porque em nenhum momento o Senhor nos deixa, Senhor, à mercê, Senhor, de nós mesmos, mas em todos os dias o Senhor tem, Senhor, como um maná vindo dos céus, nos dado a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor, aleluia, graças a Deus, por mais uma reunião, mais uma comunhão. Antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria de dar um aviso breve para os irmãos. A irmã vai projetar uma imagem aqui no quadro. Eu gostaria de aproveitar que todos vocês estão atentos e nem todos olham o grupo da igreja. Eu gostaria de dar um aviso. Esse livro, Mulheres da Bíblia, Suas Histórias e Legados, Novo Testamento. Esse livro ele está sendo lançado na editora. É um livro muito útil ao ministério de mulheres. É claro, é proibido de eu desfrutar de maneira alguma. Eu preciso conhecer a história dessas mulheres também. É um livro que está sendo destinado ao fortalecimento e direcionamento do ministério de mulheres das igrejas. E esse livro já vai estar sendo disponível, é um lançamento. E em breve estará chegando na Manancial. Então nós, para adiantar e antecipar, para ficar mais fácil para nós já estamos anunciando. Ele vai demorar ainda aí cerca de um mês para estar chegando. Mas nós precisamos fazer um trabalho com antecedência na coletagem de irmãos, de irmãs que têm o interesse de adquirir esse livro. Eu encorajo todas as irmãs e também os irmãos, mas principalmente as irmãs, deveriam ter esse livro em mãos, porque é uma visão que nos é passada a respeito da história de grandes mulheres que fizeram a diferença no mundo. Mulheres piedosas, mulheres de atitude, mulheres de fé, mudaram a história da humanidade, porque se posicionaram pela fé e creram na palavra de Deus. Então, provavelmente, aí como fala do Novo Testamento, vai vir falando muito das mulheres do Novo Testamento.
E eu gostaria de ler aqui é um livro, ele é de 176 páginas. Eu gostaria de ler aqui a nota, bem rapidinho, bem breve, para você ter ciência. Fala o seguinte: entre as mulheres do Novo Testamento não há grandes nomes, mas guerreiras, com coração cheio de amor pelo Senhor e sua causa, numa valorosa missão, seguir o Cordeiro, cuidar das ovelhas e edificar o corpo de Cristo, a igreja. Essas mulheres representam cada uma de nós, comuns, com erros, pecados, dificuldades, dúvidas, angústias, porém com coração desejoso de salvação, cheio de esperança e ansioso por mudança de direção e do plano. O resgate pago por Cristo Jesus transformou por completo a vida e a trajetória delas. Assim como elas, quando salvas e resgatadas da velha maneira de viver, somos incluídas na igreja e passamos a fazer parte do exército de Deus. Não estamos isoladas, tampouco nossa missão se restringe em ações individuais. Nossa luta é coletiva e nossa vitória também será. As mulheres do Novo Testamento, ao fitar os olhos de Jesus ou tocar em suas vestes, tiveram sua história mudada. Deus lhes ofereceu seu amor, seu único filho. Por meio dele e para ele, elas vieram a deixar histórias e legados. Hoje também podemos tocar nesse amor e ser por ele avivadas para escrever nossa própria história com Deus. De uma mulher nasceu Jesus, o Salvador. Por meio dele, as mulheres do Novo Testamento nasceram de novo, nasceram do alto. Então, esse é o prefácio, né, desse livro maravilhoso. E nós vamos ver uma irmã em especial, para estar fazendo esse trabalho de coletagem, coletar nomes, tá? Distribuir os livros quando chegarem, receber os valores. Então, ou seja, nós vamos ainda designar essa irmã, mas já adiantando para vocês, o valor do livro será R$30. O valor deste livro. Então, você que já tem o desejo, depois nós vamos anunciar essa irmã que fará esse trabalho de logística aí, mas eu te encorajo, minha amada irmã, não fique de fora dessa. É um livro que não faz parte do programa O Livro na Minha Mão, tá? É um livro, é um lançamento específico. Amém? Jesus é o Senhor. E nós iremos dar continuidade ao encargo desta semana do alimento diário. Flávio falou a primeira parte ontem, nós iremos tentar concluir a segunda parte hoje. Dividimos em 2 mensagens porque o tema é muito profundo. E nós pedimos graça, irmãos, de vocês que ouvem, que tenham misericórdia daqueles que estão falando. Não é fácil você elaborar uma mensagem, muito menos passar um encargo como esse. Falar de eleição e predestinação. Por mais que você tenha ganhado, para mim, Magno, está muito claro, eleição e predestinação, mas é difícil passar, é difícil falar. Você não acha termos, exemplos, é muito difícil, irmãos. Então, por favor, tenham misericórdia de nós, tá? Então, nós pedimos que os irmãos prestem atenção, não se distraia, tá? O que nós queremos não é passar doutrina, conhecimento, não é isso. Mas passar uma visão para que você, ao tocar nessa visão, você se alegre sobremaneira de saber que você foi escolhido antes de você nascer. Antes de você nascer, Deus já tinha te escolhido. Mas como eu disse, é um assunto delicado, profundo, elevado, que traz debates no meio cristão. Temos aí as linhas calvinistas, a linha arminiana, que trazem as suas visões. Mas o que o Senhor tem nos revelado no livro de Efésios é algo maravilhoso. Então, por favor, tenha misericórdia de nós, tá? Esteja aí em espírito orando por nós que falamos essa palavra. Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3 fala: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos ou filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Efésios 1:3 fala que bendito o Deus e Pai. Aqui está falando da pessoa de Deus Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. A bênção de Deus é uma bênção espiritual. Eu gostaria que você tocasse nisso, não que o que de material você tem não seja uma bênção de Deus, mas nós estamos falando da bênção, a bênção. Ela é espiritual porque Deus é espírito. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, a bênção é espiritual. Não que, repito, que o que você tenha de material não seja Deus que te deu, mas esse não é o foco de Deus. O foco de Deus é nos abençoar com essa bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E a maior dessas bênçãos está no versículo 4, assim como nos escolheu nele. É a escolha, ou em outras palavras, a eleição. A sua escolha nele. Deus nos escolheu. Ontem, semana passada, ano passado, Deus te escolheu no dia que você creu nele? Não, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Essa é a primeira bênção. No versículo 5 está a segunda bênção, e nos predestinou para ele. Nós somos primeiramente predestinados não para fazer algo, nós somos primeiramente predestinados para ele. Para a filiação, que é no original aqui no lugar de adoção de filhos, é filiação. Então, as duas bênçãos, a primeira é a eleição ou a escolha, e a segunda é a predestinação. Você foi destinado a algo antes, predestinado. O seu destino já estava traçado antes de você nascer. É um assunto muito delicado. Mas para entrar, irmãos, na eleição e predestinação, não tem como não falar da presciência de Deus. O que é a presciência? O que é ciência? É o conhecimento. Então, quando falamos presciência, é um conhecimento antes. Antes, ele já conhecia. Deus, ele é onisciente. Onisciente é o quê? É somente ele conhece todas as coisas. Somente Deus conhece todas as coisas. Ele é onisciente, ele sabe de tudo, mesmo antes de tudo acontecer. Já falamos aqui a respeito das artimanhas de Satanás. Satanás não é onisciente. Ele não sabe da conclusão do plano de Deus. Ele sabe que ele vai ser concluído, não sabe quando, não sabe de que forma. Visa atrapalhar esse plano. Mas Satanás não sabe quem serão os vencedores. É um exemplo. Ele não sabe, Deus sabe. A presciência de Deus ao olhar para esse local, vamos falar nós que estamos restritos a esse local físico. Deus ao olhar para esse local, ele já sabe quem aqui reinará com ele e quem não reinará. Ele já sabe. Satanás não sabe. Satanás ele deve olhar e falar assim, olha, aquela igreja ali está falando muito a respeito de ser herdeiro, de reinar com Cristo. Eles estão falando muito nisso, que eu tenho ouvido isso. Então, já que eles estão nesse foco, nessa linha, eu vou tentar barrar de alguma forma e eu vou atacar todos eles. Porque eu não sei quem será, então eu ataco todo mundo.
correndo o risco de acertar, pelo menos, o meio a meio, né? Quem será e quem não será? Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus, Ele é presciente, Ele sabe, Ele conhece antes, antes, Ele conhece todas as coisas antes de acontecer. Abra comigo, Salmos, livro de Salmos, capítulo 139. Salmos, capítulo 139, versículo 13, Salmo 139, 13. Esse aqui é um dos salmos que para mim é um dos mais profundos, tá? Proclamado por Davi. Salmo 139, 13 fala: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha o versículo 16, é a presciência de Deus. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Versículo 17, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. O versículo 16, para de uma forma mais clara, fala: os teus olhos me viram. A substância ainda informe. Sabe qual que é o significado no original para a substância ainda informe? Embrião. Os teus olhos me viram, ou seja, os teus olhos viram o meu embrião. Senhor Jesus, os teus olhos viram o meu embrião, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles ainda havia. Irmãos, Deus já olhou para você, Ele já te conhecia antes de você nascer. Ele já saberia quem era você, quem seria você. Ele já sabia quem seria você. E aqui não fala nem de um feto, aqui fala de um embrião. Aquele pequeno ser sendo formado no ventre da mãe. Deus, Ele já olhava e Ele já sabe como este embrião será depois que ele nascer, viver os seus anos e até o dia da sua partida. Por isso que uma palavra como essa joga por terra qualquer sentimento e indução a respeito do aborto. Tudo que fala em aborto sai da frente, que é do diabo. Porque Deus, Ele já olhou o embrião e Ele já viu ali um servo. Ele já via ali um servo, uma serva, um filho dele.
Ele já via ali homens e mulheres que irão mudar a sua história, a sua era, a sua vida. Entendeu, irmãos? Ele olha aquele embriãozinho pequeno, não tem nada a ver, não, um embrião. Irmãos, para Deus não é, para Deus já é uma vida. E qualquer palavra que vai em contrário a isso, é indução de Satanás, é indução do diabo. Então, irmãos, Deus já conhece, é a presciência. É maravilhoso, né? Então, por favor, não reclame da forma como você é. Não reclame do seu... Claro, você tem que cuidar. Se você não cuidar, vai ficar realmente difícil. Mas, irmãos, nós nascemos desse jeito, com essas características, porque Deus permitiu. Ele via. Você nem era nascido, eu nem era nascido, o mundo nem ainda havia sido criado, e Deus já contemplava essa reunião. Você está entendendo, irmãos? Deus já olhava e já contemplava essa reunião. É por isso que eu falo que é difícil, é um assunto difícil de você passar. Porque Ele já conhece antes. Ele já conhece antes. Então os teus olhos viram o meu embrião, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Escritos. Cada um deles escrito e determinado. Então, este embrião, Junão, ele já estava sendo seus dias determinado no livro da vida. Aí vem Satanás e induz uma pessoa a cometer um aborto. Não vou entrar nesse assunto, mas está rompendo e interrompendo o plano de Deus. Oh, Senhor Jesus, filho é bênção. Filho é bênção. Aleluia, filho é bênção. É a bênção de Deus na vida do casal. É a confirmação de que Deus se agradou daquele casal. Senhor Jesus, que maravilha. Então essa é a presciência de Deus. Agora abra comigo Jeremias. Capítulo 1, Jeremias 1. Olha só o que ainda dentro desse encargo aí, Deus via aquele embrião como um servo, uma serva, né? Jeremias 1:5. Jeremias 1:5 fala: antes que eu te formasse no ventre materno, olha aqui, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei. Presta atenção nisso aqui. Te consagrei e te constituí profeta às nações. Oh, Senhor Jesus, o que é isso? Irmãos, isso é muito profundo. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Oh, Senhor Jesus. Que maravilha. Tainá, né? Tainá está aí esperando essa gestação de Bianca. Deus já conhece ela. Deus já vê ela correndo. Deus já vê ela aí no nosso meio. Deus já vê ela pregando o evangelho. Aleluia! Irmão, é disso que nós estamos falando, irmãos. Deus já vê. Nós não vemos. O máximo que nós conseguimos ver é no ultrassom ali. Você passa, você vê ali. Mas Deus não. Deus, Ele já está olhando daqui a tantos anos para frente. E Ele, nesse tempo, Ele já vê o bebezinho, que já não vai ser mais um bebezinho. A filha de Tainá, de água aqui, correndo e pregando o evangelho. Profeta às nações, profetiza. É disso que nós estamos falando, irmãos. É a presciência de Deus. Você nem ainda tinha sua boca formada, e Deus já sabia que você iria invocá-lo.
Deus já sabia que você iria invocar o seu nome. Sua boca nem tinha sido formada ainda, o seu coração ainda nem tinha sido, nem começou ali a bater, né? Que é o primeiro órgão, não é isso? Seu coração ainda nem tinha começado a bater e Deus já sabia, esse coração um dia vai bater por minha causa, ele vai bater por causa das minhas coisas, ele vai pulsar por causa da minha palavra. Esse coração um dia vai pulsar por amor a mim. É isso. Deus, é o que eu estou tentando passar para vocês, a presciência, para você entender a eleição e predestinação. Então, irmão, se Deus já te conhecia antes de você nascer, e Deus sabia que você estaria neste momento aqui, Deus ele já sabia antes de você nascer, presta atenção, antes de você nascer, Deus ele já sabia o ano, o mês, a semana, o dia, a hora, o minuto e o segundo que você iria crer nele. Você está entendendo? Antes de você nascer, Deus já sabia toda essa informação do momento exato que você iria crer pela fé no Evangelho e seria salvo. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, a eleição é escolha. Então, se eu for olhar por esse lado de escolha, o que eu penso? Não, se Deus já escolheu os dele, e se Deus já tem os que não são dele, se isso já está determinado, para que eu preciso pregar o Evangelho? Porque se já está determinado, querendo eu pregue ou não, essa pessoa já está pré-determinada a ser salva. Não é isso, não é assim. Deus ele tem misericórdia de quem ele aprover ter misericórdia. Mas, irmãos, eu quero falar para você o seguinte, a chave para fechar, para você compreender eleição e predestinação, uma palavra pequenininha de 2 letras, a fé. A fé é o que leva tanto uma pessoa a ser predestinada e eleita, ou não. Agora confundiu a sua cabeça de novo, você estava entendendo bem? Abra comigo Romanos, eu vou mostrar para você por que você tem que pregar o Evangelho. Romanos capítulo 9, ou melhor, capítulo 8. Lembra que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. A eleição é uma escolha. A eleição, Deus me escolheu. Olha o que fala aqui no título desse volume do Alimento Diário. Deus escolheu você. Esta é a eleição. A predestinação é que o seu destino já está pré-traçado, já estava traçado para você executar, fazer e completar algo. É o destino pré-determinado. Romanos vai te ajudar a entender um pouco isso. Romanos capítulo 8, versículo 27 fala, Romanos 8, 27, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito? Porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Chamado, eleição, propósito, predestinação. Você pode unir as duas coisas aqui.
Versículo 29. Porquanto, agora peça que esse versículo é muito importante. Porquanto aos que de antemão, antecipadamente, aos que de antemão conheceu, primeira coisa é conhecer. E este conhecer é o que nós falamos aqui, Deus já, antes de nós nascermos, Deus já sabia quem seríamos. Por exemplo, Deus ele tem como, porque Deus não está preso no nosso tempo. Nós estamos presos no tempo e no espaço. Deus não está. E na eternidade, onde Deus está, não há tempo. Por exemplo, você tem um sistema de... Deus, ele tem... Para você entender, irmãos, como é que eu explico isso? Deus, ele está na eternidade, porque lá não tem tempo. Lá não tem dia, não tem hora, não tem mês, não tem ano. Então... Quando Jesus veio como homem, ele desceu dos céus, se fez homem, ele entrou no tempo. Ele entrou no tempo e no espaço. Então ele ficou restrito ao tempo e ao espaço que nós estamos. Jesus não conseguia estar em dois lugares ao mesmo tempo. E por isso que ele caminhava, certo? Muito. Então ele estava preso neste tempo e neste espaço. Quando ele morreu e ressuscitou e foi arrebatado aos céus, ele saiu do tempo e do espaço e adentrou na eternidade. A eternidade não tem tempo, não tem espaço. Então presta atenção, você está vendo, é como se Deus estivesse assentado onde você está. Onde você está não tem tempo, não tem hora, não tem minuto, não tem segundo, não tem dia, não tem ano. E Deus tem diante dele uma tela. Esta tela é o tempo. Ele não está dentro. Ele está fora. Então, quando você vai assistir, por exemplo, um filme, o filme começa lá, tal, e termina 2 horas de filme, você acha chato, fala, deixa eu ver o que acontece no meio do filme, o que você faz? Adianta. Nesse minuto, nesse segundo, vai acontecer essa cena. Deixa eu voltar a assistir do início. Você volta. Deus, irmãos, ele tem, para você entender, é rasteiro isso. Ele tem esta tela. E antes do mundo ser criado, ele já tinha a história, essa tela na frente dele. Você ainda nem havia nascido, eu não havia nascido, o mundo não havia criado, por isso que fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Mas aí Deus falou, deixa eu fazer agora uma vistoria, deixa eu ver como que serão aqueles que um dia eu irei formar. Não foram formados, mas eu vou ver eles agora. Aí Deus passa, aí você está lá, Tetê. Nem nascido ainda tinha. Aí Deus já estava vendo Tetê na sua terra. Nasceu, não tinha sido ainda predestinada. Para você entender, não tinha sido ainda predestinada. É difícil explicar isso. Não tinha sido predestinada. Deus pega toda a humanidade, todos os homens de todas as eras, todos os homens, e coloca nesta tela, e vê todos em uma única vez, momentâneo, ali de uma forma única, vendo todos. Está entendendo? Aí Deus passando essa linha, aí Deus fala assim, agora eu vou ver quem será predestinado ou não. Olha, mas Deus não predestinou antes de eu nascer? Sim, você nem nasceu, mas Deus já via quem era você. Aí Deus olhando todos nós, o evangelho sendo pregado, e Deus vendo o filme, aquela cena. Aí Deus viu o Tetê. Deixa eu ver se eu posso predestinar e escolher ela, antes dela nascer.
Aí Deus viu o momento, o dia, a hora, o minuto e o segundo, que alguém chegou nela, pregou o evangelho, ela creu, a fé foi gerada nela. Aí Deus falou: um dia, pela fé, ela vai crer, então eu escolho ela. Então, eu escolhi ela antes dela nascer, porque eu já sabia que pela fé ela iria crer no evangelho. Então, esta visão não anula a predestinação, mas também, irmãos, se Deus escolhesse somente quem Ele quisesse, a fé e o evangelho, para que seria pregado? A chave para você ser predestinado e ser eleito é crer. Então você nem nasceu e Deus já estava te vendo naquela tela. Um dia ela vai crer. A fé vai atuar aqui nela. Então eu predestino e escolho ela. Aí chega para uma outra pessoa e Deus vem da vida do outro camarada. Deus vem da vida de todos nós, passando de frente a ele assim, o mundo nem havia sido criado ainda, e Deus via aquela pessoa, que o evangelho chegou nela, você falou do Senhor para ela, você pregou o evangelho para ela, você falou da morte de Cristo, você falou da ressurreição de Cristo, você falou de Cristo vindo como homem, e essa pessoa não crê. Aí essa pessoa não é predestinada. Não porque Deus não quis, porque Deus fala em Timóteo que importa, é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas entra em ação o termo fé. Este não teve fé, este escolheu e decidiu não crer, então este não foi predestinado. Quando este nascer, ele já está destinado ao lago de fogo. É difícil falar isso, irmãos, mas não porque Deus quis. Olha aqui, porque aos que de antemão conhecer antes, está entendendo, irmãos? Eu fico preocupado em causar embaralho na sua cabeça, mas a gente precisa passar isso. Aos que de antemão conhecer, primeiro item é conhecer. Também os predestinou. Primeiro ele conhece, depois predestina. Aí se você inverte, se você lesse assim: aos que de antemão predestinou, a este conheceu, aí não daria certo. Porque se Deus predestinou esse camarada para ser um filho, e chegou em um determinado momento da vida dele, ele não quer, ele não aceita, ficaria embaralhado. Então primeiro ele conhece, depois ele predestina. Conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então qual que é o primeiro item? Conhecer. E o último item, a glorificação. É ser glorificado em Deus na consumação do tempo. Oh, Senhor Jesus. Romanos 9:11 ainda fala disso. Romanos 9:11 fala. E ainda fala a respeito de Jacó e Esaú, né? E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, então não é por obras, não é por, a pessoa é boazinha, Deus escolheu ela. Não, a pessoa ela é má, então Deus não escolheu, não é por obra, não é pelo que você faz, não é pelas as suas boas ações que Deus te predestinou. Deus nos predestinou porque um dia Ele sabia que eu iria crer pela fé.
crer na morte e na ressurreição, crer no Senhor, recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Então ele nem conhecia, eram gêmeos, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, os gêmeos nem nasceu, o que Deus já disse? Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Ora, eles nem tinham nascido, como que ele amou um e aborreceu do outro, irmãos? Jacó, um trapaceiro, né? E seguindo o princípio, Esaú nasceu primeiro. Então Esaú, ele tinha por direito a bênção. Mas aí Deus, a palavra vem e fala, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Por quê que ele amou Jacó? Eles nem ainda eram nascidos, irmãos. Deus já olhava quem era Jacó e quem era Esaú. Deus estava vendo exatamente o dia que Esaú trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Nem nascido era. E Deus já olhava e falou assim, tá bom, Esaú, a herança é sua por direito, por herança, mas você trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Me aborreci de você, Esaú. Nem era nascido. E Jacó, agarrado no calcanhar do outro, eu quero a bênção, eu quero a herança. Quando aí Deus já olhava Jacó, irmãos, se valorizando algo que ele não tinha, que não era dele, por direito. Mas Jacó amou, Jacó valorizou, Jacó queria o quê? Jacó queria a bênção. Aí Deus se agrada de Jacó e desagrada de Esaú. Entendeu, irmãos? Eles nem ainda existiam e Deus já via Esaú trocando o seu direito e Jacó almejando o direito da primogenitura. Por isso que ele amou um e aborreceu do outro. Não porque eu vou escolher. Não, irmãos, não é isso. É porque depende da posição, dependendo da posição tanto de Jacó como de Esaú, para que essa história fosse mudada. Agora, se Deus olhasse a vida de Jacó e de Esaú antes deles nascerem, que Deus já estava vendo, e Deus visse seguindo esse caminho, porém opostos, Esaú amando o direito de primogenitura, e Jacó trapaceiro, mas ou seja, querendo apenas prejudicar o seu irmão, não visando algo superior, Deus iria amar Esaú e aborrecer de Jacó. Ao Senhor Jesus. É difícil falar isso aqui. Agora vai em Romanos 9. Ou melhor, vai comigo lá para Tiago 2, rapidinho comigo, por favor, Tiago 2. Tiago. Senhor Jesus, eu espero que você seja agradecido, irmãos. Agradecido por essa escolha, essa predestinação do Senhor. E pratiquemos buscar salvar mais pessoas, né? Levar mais pessoas a crerem. Tiago 2, versículo 5. Tiago 2, 5. Fala: ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé? Olha aqui. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para ser o quê? Ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam.
Olha aqui, Deus escolheu ricos de fé, ricos em fé e herdeiros do reino. Escolha, fé e reino. Porque Deus já sabia que um dia a fé iria atuar em você, irmão. Aí Ele escolheu você. Entendeu? Falou, ó, eu sei do dia em que esse camarada vai ser batizado, vai crer no Evangelho, vai ser perdoado os seus pecados, vai confessar os seus pecados, ser perdoado, crer na morte e ressurreição do Senhor, ser batizado e ser salvo. Então, esse eu vou escolher ele. Mas aí, lá em João capítulo 15, fala, não fostes vós que me escolheste. Aí já mudou. Mas eu escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Essa escolha, não fostes vós que me escolheste, eu vos escolhi primeiro, é o tempo. Porque quando Deus te escolheu, você ainda nem era nascido. E depois que você iria escolher. Então é por tempo, é o tempo. Não fosses vós que me escolheu. Deus, nessas palavras. Não foste, chegou aqui agora para o incrédulo. Não é você que está me escolhendo agora. Para depois eu te escolher. Eu te escolhi primeiro, por isso que hoje você me escolhe. Mas se hoje você está me escolhendo, é porque eu sabia que esse dia ia chegar. Por isso eu te escolhi primeiro. Embaralhou tudo, né? Oh, Senhor Jesus. Irmãos, é um negócio complicado, mas pela fé, ore ao Senhor, invoque o nome do Senhor, exercite seu espírito, porque senão não... Vai comigo para Atos. Olha a respeito de Paulo, Atos, rapidinho comigo, capítulo 22, Atos 22. Olha a respeito de Paulo. Atos 22, versículo 6. Atos 22, 6. Eu vou ler, você me acompanha. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, olha a hora, presta atenção na hora, caminho para Damasco. Quase a meio-dia. Presta atenção na hora. O lugar, o momento, o lugar, a hora, tudo certinho. Quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus o Nazareno a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz, de que falava comigo. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Versículo 11, tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu. Olha, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo, justo com J maiúsculo. Quem que ele viu no caminho para Damasco? Jesus. Para veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Os Deus de nossos pais de antemão te escolheu e te predestinou para ser a sua testemunha. Então, voltando para Romanos, eu vou concluir aqui. Romanos 9. Romanos 9, Senhor Jesus.
Romanos 9. Você leu essa semana, eu vou pontuar só poucos versículos aqui para a gente concluir. Romanos 9:14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Então Deus é injusto? Deus é injusto em escolher uns e não escolher outros? É injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia em Cristo. Mas de Deus usar a sua, não depende de quem quer ou quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz, agora o versículo 19: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Esse preparados para a perdição é aquele camarada que o evangelho chegou nele, que se ele cresce ele seria salvo, mas ele não quis receber. A fé não foi gerada, ele não quis. A fé não atuou. Vasos, ao versículo 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos que para a glória preparou de antemão. Antemão é antes. Então foi preparado vasos antes de misericórdia e vasos de ira. Mas agora, porque Deus é ruim, vai deixar esse aqui aleatório, eu vou escolher agora vaso de misericórdia, vaso de ira. Não é assim, irmãos, é a fé. Se a fé não atuou naquela pessoa, essa pessoa se torna um vaso de ira. Nem nasceu ainda, mas Deus já olhava para ela. Este, definitivamente, vai chegar o Flávio nele, vai pregar o evangelho, vai falar: não quero. Deixa eu falar para você, conhece da pessoa de Jesus? Não, eu não acredito em Deus. Eu não creio nessas coisas. Deus viu esse momento. Aí Deus volta no tempo. Ela nem tinha nascido e fala: esse aqui não vai querer. Esse aqui a fé não vai atuar nele. Então seja vaso de ira. Mas já esse aqui creu, vaso de misericórdia, para a glória. Os quais somos nós, versículo 24, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Versículo 30. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la? Todavia, aqui decorre da fé, é fé. E a Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé. A fé não operou, irmãos. A fé é a chave. A fé, ela é a chave para a eleição e para a predestinação, para a justificação. Nós somos justificados mediante a fé. Como de obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Eis que põe-se uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. O versículo 2 de Romanos 10 fala: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Versículo 3: porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a própria justiça humana, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então o homem não é salvo pela sua justiça própria, mas pela justiça de Deus em Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça
de todo aquele que crê. Então, seja a lei, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E como que nós cremos? Pela fé. A fé te leva a crer. E uma vez que você creu, você foi justificado. Oh, Senhor Jesus. Eu vou terminar aqui. Senhor Jesus, como eu falei, irmãos, é complicado. Mas vamos compartilhar? Vamos compartilhar? Direto? Como nós vamos fazer? Senhor Jesus, pequenos grupos, e depois, se alguém tiver um sentimento de compartilhar também, não necessariamente precisa vir aqui, do seu lugar, nós levamos o microfone em você e você compartilha, amém?